Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio do cursinho Renfio, da área de Humanas, né? Estamos aqui te dando boas-vindas e vamos acompanhar, exatamente todas essas aulas aí que são preparatório para o Enem. Muito bem, caro aluno, cara aluna, estamos aqui mais uma vez de volta, professor Paulo Sérgio. Olha, o tema agora é cultura brasileira. Bom, primeiramente vamos conceituar, tentar conceituar o que seja a cultura. Bom, podemos dizer que todos os elementos que identificam uma sociedade, englobam a cultura desse povo. Existem culturas e culturas. É bom lembrar você que os aspectos culturais que identificam um povo, eles têm relação direta, com os costumes, com os hábitos, as tradições, forma de organização política, socioeconômica, música, enfim, são vários elementos que identificam a cultura de um povo. Não devemos jamais interpretar uma cultura estrangeira sob um olhar de menosprezo, de indiferença ou de superioridade. Errado. O que existem sim são culturas diferenciadas, tá? Bom, aí vamos partir para o campo da nossa cultura brasileira. Bom, a cultura brasileira é uma cultura completamente heterogênea. Por que heterogênea? Bom, hétero é porque é misturado, Então ela é heterogênea por quê? Porque ela é fruto da herança cultural dos povos que formaram, o povo brasileiro e formaram a cultura brasileira, Bom, podemos dizer que as etnias que derivam na formação do povo brasileiro, quem são eles? Os brancos, os nativos e os negros. Sendo que os brancos são quem? Os portugueses. Se o Brasil foi uma colônia portuguesa, logicamente predominou a cultura importada de Portugal, pelos portugueses. A cultura nativa, a cultura ameríndia, É bom lembrar você que quando os portugueses aqui chegaram, encontraram populações indígenas que ultrapassavam 5 milhões de habitantes, mas que já tinham também suas próprias culturas. E no caso daqueles que vieram para o Brasil, não como turistas, mas vieram como trabalhadores braçais, no caso os negros, provenientes da África, como foi citado há pouco, através do tráfico negreiro, porque foi uma necessidade para desenvolver a lavoura canavieira. E o negro foi utilizado na lavoura canavieira, na mineração, na pecuária e também na lavoura cafeeira. Pois bem, de um modo geral, a nossa cultura ela é diversificada. Logicamente que é totalmente mesclada com valores de cultura portuguesa, de cultura indígena e cultura africana. Olha, o que nós herdamos da cultura portuguesa? A língua que falamos, O português falado aqui no Brasil, logicamente, não é o mesmo português falado em Portugal. Por quê? Porque os nossos vocábulos, e a forma de falar no Brasil é uma influência, das culturas da língua nativa e da língua africana. Mas a língua oficial falada no Brasil é a língua portuguesa, com vocábulos híbridos. Mas também tem que ver a influência nativa na cultura brasileira. Podemos dizer que a influência nativa na cultura brasileira ela está presente no dia a dia, até mesmo alguns aspectos. Podemos dizer que das regiões brasileiras, aquelas que ainda preservam uma forte influência da cultura indígena é a região amazônica e o interior da região centro-oeste. Lá nós temos uma forte influência da cultura indígena. Um exemplo disso, na Amazônia nós temos lá no Pará o carimbó. O carimbó é um ritmo musical que é forte influência lá dos indígenas e do africano também. Mas quando se fala de cultura afrodescendente brasileira, aí nós temos que enfocar a forte influência cultural dos africanos que vieram para cá, para o nosso país, exatamente na segunda metade do século XVI. Observe aqui nesse quadro a
presença dessas várias etnias, né, de tribos que foram, digamos assim, capturadas no Brasil e alguns reinos e para cá enviados. Observe que bantus, nagôs e jejes foram tribos africanas que vieram para o Brasil exatamente na época do tráfico negreiro. A mesma coisa os haussás e os malês. Como a diferença? Observe que bantus, nagôs e jejes eram tribos que já trouxeram uma carga cultural de natureza religiosa que acabou se misturando com a cultura religiosa portuguesa implantada no Brasil pelos portugueses. Aí você vai ter uma identidade da nossa religião brasileira com a identidade das etnias Banto, Nagô e Jeje. Podemos dizer que aqui você vai ter uma mistura, né, do espiritismo de origem africana, né, associado a alguns cultos de orixás e alguns deuses, né, com o catolicismo. Olha, isso aqui, essa mistura de religiosidade, chama-se o quê? Misticismo religioso. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, né, outro país que tenha essa riqueza de variedades no campo da religiosidade e dos cultos, como o caso do Brasil, né? Um exemplo disso, nós temos o culto dedicado a São Benedito, a Cosme e Damião, a Santa Ifigênia, ao padroeiro dos corintianos, que é o São Jorge, né? E uma escrava que acabou sendo beatificada, a escrava Anastácia, né? Uma escrava que foi vítima de abuso sexual do seu senhor, ela se recusou, né, a ceder ao seu senhor e acabou morrendo, né? Ela é uma forma de resistência, né? Recusar a pressão sexual do seu senhor. Então, essas práticas desenvolvidas por esses povos bantos, nagôs e jejes acabaram derivando, né, nesse misticismo, catolicismo e espiritismo, né? Uma prova disso nós temos na Bahia, né, lá em Salvador, as baianas que sempre estão, né, lavando lá as escadarias da Igreja do Bonfim, cantando, né, exatamente, né, as músicas, né, dedicadas aos seus orixás. Mas também temos a presença de escravos que já desenvolveram uma cultura religiosa diferenciada, né, dessas tribos. São os povos, né, de origem haussá e malê. É bom lembrar você que esses povos aqui, eles foram culturalmente dominados pela crença islâmica. É bom lembrar você que quando os seguidores do islamismo partiram da Península Arábica para levar fé para outros povos, né, então vão impor essa nova crença. Logicamente que o islamismo ele também atingiu não somente países do Oriente Médio, né, e da própria Europa Oriental, mas também do norte da África e também no caso do Marrocos, né, e até mesmo algumas regiões do próprio continente africano. Então esses povos que foram convertidos à fé islâmica, capturados na África e vindos para o Brasil, também trouxeram, né, juntamente, né, essa herança cultural religiosa. Eles eram povos islamizados, né? Aí que está o problema. Observe que a Igreja Católica ela está diante de duas ameaças, né? Povos que se integram ao catolicismo e povos que não aceitam o catolicismo. E é bom lembrar uma coisa a você, que os portugueses, a partir do momento que se impuseram como colonizadores e dominadores, todos têm que seguir suas práticas religiosas, né? Podemos dizer que esses grupos aqui, uma forma de resistência à imposição cultural é misturar catolicismo com espiritismo. Agora, no caso dos haussás e dos malês, eles recusaram a questão de se converter ao catolicismo. Inclusive, na história do Brasil, nós temos um movimento ocorrido em Salvador, né, no ano de 1835, né, em pleno período regencial, quando os malês, que eram adeptos do islamismo, eles se rebelaram, né? Podemos dizer que a revolta dos malês é uma rebelião de natureza escrava, né, mas que tem caráter social pela libertação, porque eram escravos, né, mas também por questões religiosas, porque no Brasil era proibido, né,
que eles praticassem suas crenças, né, no campo do muçulmanismo. Então os escravos, eles se mobilizaram na busca por essa liberdade, mas acabaram sendo vencidos, né, pelo exército português, que contou com o apoio total da Igreja Católica. Não se esqueça, a Igreja Católica, ela vai, né, literalmente condenar, né, essas práticas religiosas, porque para elas, né, para a Igreja Católica, para as igrejas cristãs, o culto afro, ele era um culto que devia ser extirpado. Bom, primeiramente, para nós entendermos por que houve essa perseguição e esta proibição das religiosidades afro aqui no Brasil, nós temos que buscar as origens, né, do catolicismo de natureza romana. Você sabe que a Igreja Católica, ela se consolidou na Idade Média, né, quando tornou-se uma instituição-Estado, né, Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa mesma Igreja Católica Apostólica Romana medieval, ela já começou a ensaiar perseguições contra quê? Contra os hereges, né? Contra os feiticeiros, contra os bruxos e até mesmo contra os cientistas, né? Vamos dizer que os cientistas são, os alquimistas são os precursores dos cientistas, né? Então a Igreja Católica, ela literalmente bania, né, qualquer liberdade de prática religiosa, né, no continente europeu na época da Idade Média. Mas não se esqueça, a Igreja Católica, ela adotava essa política repressora porque ela era um Estado, né, e ela contava com um organismo que foi criado exatamente para combater as heresias, né? É só lembrar do Santo Ofício. Mas não se esqueça que com o advento da Idade Moderna, né, com o renascimento cultural, com o renascimento científico, né, velhos tabus que ela admitia caíram por terra, né? E não se esqueça que com a formação das monarquias nacionais, o poder supranacional do Papa, ele foi detonado pelo poder nacional do rei. Quer dizer que o poder político do Papa, né, perdeu influência com o poder político do monarca, na época do absolutismo. E, sobretudo, a própria burguesia, né, que era estigmatizada pela Igreja Católica porque ela praticava um tipo de comércio que ela condenava, né, que era o empréstimo a juros. Então essa prática de comércio chamado usura, ela condenou radicalmente. Então o que você vai perceber? Que essa Igreja Católica, né, que no alvorecer da Idade Moderna se viu diante de renascimento, perda de poder político, né, e principalmente a expansão das reformas religiosas, ela perde espaço. Então a alternativa dela, já na Idade Moderna, é apoiar a colonização dos estados português e espanhol aqui na América. Não se esqueça que a América era dividida pelo Acordo de Tordesilhas, né, que dava a Portugal uma parte, que é o Brasil, outra parte que era da Espanha. Pois bem, então quando a Igreja Católica ela apoiou esse projeto de colonização, no início é só lembrar que a primeira missa do Brasil foi celebrada por um padre católico, né, Frei Henrique Soares de Coimbra, né? Aí depois, na época dos governos gerais, vieram para cá os padres jesuítas, né? É bom lembrar você que a ação missionária jesuítica, ela foi uma estratégia que a Igreja Católica encontrou para recuperar as perdas sofridas onde? Na Europa, na época das reformas. Então, vamos dizer que para a Igreja Católica, a América vai ser a salvação. Mas que América é essa? É a América Luso-Espanhola, né? Do México para baixo. Então, essa é a razão por que ela, quando vem para cá para apoiar essa colonização, ela vai ter uma obrigação, né? É um acordo que ela fez com o Estado português e espanhol. Converter os índios, né, para facilitar a colonização. Mas tem que ver que essa conversão feita pela catequese não deixou de ser um processo de aculturação. Quer dizer que os índios, eles acabaram aceitando, né? Alguns aceitaram, outros não, né? A questão da catequese. Pois bem, mas você sabe que a Igreja Católica, ela vai condenar a escravidão contra índios convertidos, não índios não convertidos, né? As guerras justas foram guerras que ela apoiou contra índios rebeldes, né? Aqueles que não aceitavam a conversão. Então, aqueles que não podem ser catequizados pode exterminar, pode escravizar. Aqueles que são convertidos não pode, porque é de Deus, é servo do Senhor. Tem essa razão por que tínhamos o quê? A introdução de escravos, né, no Brasil pelo tráfico negreiro. Um negócio que quando eles vieram para cá, para o Brasil, né, principalmente os escravos que praticavam religiosidade diferenciada, aí eles foram literalmente perseguidos pela Igreja Católica.
Existem obras literárias que citam o seguinte, que era nos engenhos que os escravos tinham liberdade para praticar seus rituais. Quais os rituais que eles praticavam? Ritual de quê? De candomblé, ritual de dança, que era a capoeira. Quer dizer, que essas práticas de natureza religiosa, enfim, a Igreja Católica ela vai condenar. Uma prova disso, a Igreja Católica, ela interpreta que o culto africano, tá entendendo? Não existe. Isso é fruto de imaginação, né? Então ela renega os orixás. Já as igrejas pentecostais, né, especialmente aquelas que começaram a ganhar força aqui no Brasil a partir dos anos 80, é o caso da Igreja Universal, né, a Igreja Renascer, né, da Graça. Então essas igrejas, elas admitem que o culto praticado por esses povos africanos é culto diabólico, né? Aí quer dizer, fere um preceito constitucional, porque é vedado, né, se condenar e criticar uma religião estrangeira, por mais que seja diferente da tua religião. Então não se pode, né, de certa forma, né, condenar essas práticas religiosas. Pois bem, então vamos dizer que a religiosidade brasileira tradicional é também de origem, né, africana, quer dizer, tem uma forte influência do culto africano aqui no Brasil. E aqui nós temos, né, pessoal, alguns aspectos da influência da cultura africana marcantemente aqui no Brasil, né? Então, a forte influência, né, que esses povos de origem africana trouxeram para cá, para o Brasil, estão expressos onde? Na dança, na música, na culinária e no idioma, né? Então, dança, música, culinária e idioma, isso aqui não faz parte da identidade cultural de um povo? Pois bem, se nós compararmos a nossa cultura brasileira, né, com a cultura, digamos, da Argentina, logicamente que a deles difere um pouco da nossa. Mas você sabia que o ritmo musical tango tem uma certa influência africana? Pois é. O tango uruguaio. Não esqueça que o Uruguai foi uma colônia, né? Foi a colônia de Sacramento, era uma cidade brasileira fundada pelos portugueses, né? Em 1680. Então, quer dizer, quando o Uruguai libertou-se do Brasil, que era a Cisplatina, né? Mas mesmo assim havia naquele país, né? Lá no Sacramento, naquela cidadezinha, né? A presença de escravos africanos. Então eles deixaram a marca registrada que é o tangó, que acabou virando o tango argentino, tá? Mas no nosso caso brasileiro, a forte influência cultural, ela é marcantemente onde? Na dança, né? Aí nós temos aqui as origens, né? A capoeira, a congada, a umbigada, quer dizer, que esse tipo de dança, né? Era, de certa forma, para a elite conservadora, católica, né? Vou lembrar você que no período colonial, a sociedade patriarcal, ela não via com bons olhos, né, essas práticas de dança. Ela dizia que eram coisas diabólicas, coisas que incitavam, né, o lúdico, incitava ali as prevaricações, enfim. A música, aí nós temos o lundu, né? O lundu é um ritmo de origem musical africana, que vai derivar, olha só, vai derivar em alguns aspectos, né, da nossa MPB. É o caso do samba, o caso do choro, do machiste, da bossa nova e do pagode, né? Sem esquecer de outros ritmos, né, que estão surgindo cada vez mais. Aí eu vou aqui falar rapidinho do samba. Você sabe que o samba ele é derivado do batuque africano, né, que era praticado nas senzalas. Pois bem, quando a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, né, lembra que eu te falei ainda agora? Que não houve um programa de inclusão social para os libertos. Então, muitos libertos, digamos assim, porque não receberam a proteção do Estado, né, de ter uma moradia, ter um lugar condigno para morar, emprego, muitos libertos foram morar onde? Nos morros, né? E, de certa forma, você vai ter, né, uma realidade socioeconômica que é a favelização. Né? A vida de favela é uma origem, né, dessa situação social criada pela Lei Áurea. Pois bem, então os libertos no morro, eles tinham, digamos assim, a única forma de divertir-se, né,
era sentar numa roda de samba e compor lá algumas músicas, né, como forma de desabafar o drama social. Interessante que no Brasil, no final dos anos 20, alvorecer dos anos 30, alguns compositores brasileiros faziam sucesso nessas entoadas de moda de samba, né? É o caso do Noel Rosa, né? Noel Rosa, todo mundo sabe, foi um grande compositor brasileiro, né, dos anos 20 e 30, e ele compunha letras de samba que sempre enfocavam o tema da malandragem da boemia. Então você pode perceber que esses temas malandragem da boemia não combinavam com o progresso que era defendido, né, pelos republicanos, né? Mas é um progresso suspeito, porque naquele tempo só quem estava associado ao poder eram os latifundiários, né? Os cafeicultores. Então, o samba ele foi proibido de ser tocado nas rádios brasileiras. É bom lembrar você que a era do rádio começou nos anos 20, né? Começou nos anos 20, e quando foi em 1922, e quando foi década de 50 é o auge da era do rádio, né? Mas tem que ver que quando o rádio foi lançado, no início, as programações eram apenas o quê? Jogo de futebol, né? Eventos de natureza política, mas não enfocava a música do samba. Mas aí que tá o detalhe, o samba ele já estava pegando moda na cultura brasileira, né? O povo gostava de ouvir samba. Era melhor ouvir samba do que ouvir o quê? Valsa, polca, foxtrot, né? Não, o povo queria escutar o samba, porque o samba é um típico padrão de cultura brasileiro, né? Então o que aconteceu? Quando estourou em 30 a Revolução, que derrubou o regime oligárquico, né? É bom lembrar você que a Revolução de 30 era que pôs fim à República Velha, né? E inaugurou uma nova etapa que chama-se República Nova. Então, com a República Nova, aí nós temos o que? A Era do Progresso Nacional, né? Que começou com o presidente Getúlio Vargas. Então, seu GG, como era chamado carinhosamente pelos seus partidários, é bom lembrar você que ele era gaúcho, nascido em São Borja. Mas quando ele chega à presidência, ele pegou um país marcado por crises de ordem política e socioeconômica, né? A crise política era a crise do Estado oligárquico, né? A decadência das velhas oligarquias. E a questão socioeconômica é a questão dos movimentos operários, a crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu em 29, né? Então, quer dizer, ele pegou um país meio bagunçado. Então, Vargas entendeu que para, digamos assim, criar um programa de disciplinarização social, tinha que ser pela cultura. Aí o que ele fez? Ele usou o samba como ícone da nossa música brasileira, né? Aí ele chamou aqueles compositores que lá no passado, né, trabalhavam com música envolvendo malandragem boemia, e disse, não, agora é o seguinte, se você quiser fazer sucesso, tem que compor o quê? Samba, mas enfocando o quê? O trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Interessante, Getúlio foi inteligente. O que ele fez? Além de promover o samba, ele que inventou, né, esse momento do nosso calendário nacional, que é dedicado, né, ao carnaval. O carnaval brasileiro, bom, já existia antes de Vargas, claro, né? Mas desfile de escola de samba, as escolas, quem criou foi Getúlio. Mas as escolas de samba, elas foram criadas para quê? Para enfocar malandragem boemia? Negativo, enfocar temática nacional. Então Vargas ele associou, né? Associou o samba a um processo, né, histórico-cultural, correto? Mas também é bom falar também aqui da Bossa Nova. A Bossa Nova foi um padrão, o estilo musical do Brasil, na virada dos anos 50 para os anos 60, né? Bossa Nova era um presidente da época, o presidente JK, o presidente Bossa Nova, né? O presidente que inaugurou Brasília, com estilo arrojado, estilo arquitetônico moderno, né? Mas a Bossa Nova naquele tempo era uma espécie de mistura, né, de jazz, blues e um pouco de samba. Então você pode perceber que havia, né, essa forte influência do samba de origem africana, né, aqui na Bossa Nova. É bom lembrar você que a Bossa Nova foi um padrão musical urbano. E é bom lembrar você que os anos 50 e 60 são os anos dos 50 anos de progresso em 5 de governo do presidente JK, correto? O que você prefere quando bate aquela broca? O que é broca? Que coisa, né? Broca é fome, né? Tá vendo? É uma palavra de origem africana, né? Broca é o quê? É fome. Bom, quando você está com aquela fome danada, o que você prefere comer? Pensa bem, o que é mais gostoso? Um hot dog
com maionese, ketchup e barbecue? Ou será que é mais gostoso uma feijoada? Bom, isso é questão de gosto. Questão de gosto não se discute. Mas eu pergunto uma coisa a você. Hot dog é culinária brasileira? Pensa bem, é? Acho que não. Mas a feijoada é. Você sabe que cada povo, até na culinária, tem um seu padrão cultural. Para os norte-americanos, moda, é tradição comer hot dog. E também pegou moda na vida urbana comer hot dog, né? Até porque é rápido comer hot dog. Agora a feijoada é padrão de culinária africana. Você sabe como foi que apareceu a feijoada? Pois bem, os restos de comida dos brancos, os negros faziam o quê? Jogavam no feijão, virou feijoada. E a feijoada acabou se transformando, né, numa das marcas registradas da nossa culinária brasileira, correto? Mas é bom lembrar você que nós temos o vatapá, tem um cariru, tem um acarajé. E eu pergunto a você, esses pratos da culinária de origem baiana são temperados com que produto? É maionese? É barbecue? Não. Sabe o que é? Dendê. O dendê vem de onde? Vem do dendezeiro, que é uma palmeira de origem africana. Então quer dizer que as baianas do acarajé e do vatapá lá da Bahia, elas misturam, elas preparam os condimentos de acarajé, vatapá e cariru com o dendê. O dia que você for lá em Salvador, você que está em Salvador, né? Você não sente assim nas ruas de Salvador o cheiro do dendê? Pois bem, isso é uma influência da culinária africana que marca a presença, né, na cultura baiana. Mas olha, é bom lembrar você que a influência cultural africana está onde? No idioma, né? É bom lembrar você que a língua falada no Brasil, oficialmente, a língua portuguesa. Muito bem. Agora vamos pensar assim, será que o português falado lá em Portugal, que é o português original, com algumas expressões, alguns vocábulos, são falados aqui no Brasil? Acho que não. Quer ver um exemplo? Lá em Portugal, como se chama a donzela? Rapariga. E aqui no Brasil, como é que se chama? Moça. Sim, a moça. Tá vendo? Podemos dizer que essa palavra moça, né, é uma palavra que é derivada da nossa língua brasileira, falada no Brasil por herança africana. Mas nós também temos algumas palavras, por exemplo, moleque. O que é moleque? Menino. O que é bagunça? Bagunça é o quê? É confusão, auê. Dengo. Dengo. Tem uma música dengo, não tem essa música? Pois bem, dengo o que é? Dengo é o quê? Carinho. Não é? Caçula significa o quê? O menor da turma, né? O menorzinho. Jabá, herança africana. Jabá o que é? Carne seca. Então você pode perceber que essas variações de vocábulos é também influência de quem? Do povo africano. Então se você misturar todos esses elementos que são de origem e influência cultural africana, aí você vai ter a cultura afrodescendente. Mas olha, pessoal, é bom lembrar você também de um detalhezinho, viu? Cuidado. A influência cultural africana, ela se revela também, sabe onde? Nas artes. Você sabe que a arte brasileira, ela é muito variada, né? Nós temos estilos literários, né? É o caso, por exemplo, do romantismo, do realismo, do parnasianismo, simbolismo, modernismo, né? Quer dizer, cada aspecto cultural identifica um pouco da nossa cultura. Vamos pensar assim, que o romantismo não foi um padrão cultural que enfocou a cultura brasileira, até porque era um padrão cultural europeizado, né? Feito para quem? Para as elites, correto? Mas mesmo ainda lá na época lá do romantismo, na terceira geração romântica, tivemos o poeta Castro Alves, né? Só que o Castro Alves, no poema Navio Negreiro, ele vai revelar toda a sua dor, todo o seu drama, todo o seu repúdio, né, ao sofrimento vivido pelos africanos na vinda para o Brasil nos tumbeiros, né? Mas é bom lembrar você que essa obra do Castro Alves, ela enfoca mais o desagravo, né, a rejeição à condição imposta aos negros, né? Mas é bom lembrar você que já no realismo, né, já na literatura nacional brasileira, tínhamos o grande Machado de Assis. Pois bem, Machado de Assis
Você sabia que ele era mulato? Pois bem, olha só, já temos na nossa literatura, né, intelectuais de origem afrodescendente. E lá no modernismo, que tivemos exemplos, como foi o caso, né, do Jorge Amado. Todo mundo sabe que o Jorge Amado, poxa, a literatura de Jorge Amado é a cara da Bahia, né? Você sabe que o Jorge Amado, ele utiliza na sua literatura, né, algumas expressões, alguns vocábulos que são típicos do povo baiano, né? Isso é o quê? Regionalismo. Podemos dizer que isso é uma forma, né, de preservar, né, a identidade cultural do povo africano, correto? Mas é bom também lembrar você que na música contemporânea nós temos, né, compositores que marcaram o nome na época, né? É o caso do Dorival Caymmi, né, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, pai da Preta Gil, né? Belo, Raça Negra e Exalta Samba. Pois bem, então todos esses elementos, né, reunidos, eles integram o quê? A cultura brasileira de origem africana. Lembra você que a nossa cultura é uma cultura das culturas mundiais, é aquela que apresenta a mais rica variedade de elementos, né, importados, de origem portuguesa, de origem africana, mas também nativa, que é indígena, quer dizer, é uma cultura completamente mesclada de ordem de valores. É isso aí. Então, cultura brasileira é uma cultura completamente mesclada, completamente heterogeneizada. E, logicamente, que a cultura afrodescendente ela tem que ser preservada, porque faz parte, né, da nossa identidade cultural. Agora, enfocando exatamente as consequências, né, de uma formação socioeconômica e cultural que foi implantada no Brasil a partir do século XVI. Vamos pensar assim. Num país como o nosso, onde a etnia é heterogênea, logicamente que nós temos um povo que é completamente, né, miscigenado. E um povo que tem uma diversidade cultural variada de acordo com as etnias, né? Brancos, negros e índios. Mas temos que pensar assim, será que os processos políticos que foram implementados no nosso país a partir do século XIX, começando com a proclamação da independência em 1822 e a proclamação da República em 1889, será que esses eventos políticos, na verdade, foram colocados em pauta de evento histórico na busca da condução de uma sociedade democrática, de inclusão social? Parece que não. Se vamos olhar, por exemplo, o caso da independência do Brasil, quando Dom Pedro I ele liberta o Brasil de Portugal, ele não alterou a ordem socioeconômica, mantendo a escravidão, o latifúndio, uma economia de base primária agroexportadora, beneficiando quem? As elites brancas. Aí tivemos, com o advento da República, não é? Um evento que foi proclamado pelos militares do Exército, correto? Marechal Deodoro da Fonseca e Fernando Peixoto proclama a República, mas eles mantêm um sistema tradicional. E a situação ficou ainda mais complicada para os excluídos quando surge a República das Oligarquias, que começou com a eleição de Prudente de Moraes e vai até a deposição do presidente Washington Luiz. É bom lembrar você que nessa época, na época da República das Oligarquias, ou café com leite, não houve qualquer preocupação por parte do Estado em criar um programa de benefícios e de inclusão social. Uma prova disso que nós tivemos, né? Uma das manifestações da República Velha, que foi obra dos afrodescendentes, é a famosa Revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro, liderada pelo marinheiro João Cândido, que era de natureza afrodescendente, que se rebelou tomando, né, um avião, né, o Minas Gerais, ameaçando bombardear a capital federal se não houvesse, por parte do governo federal, né, a lei que abolisse a chibata, porque era tradição, né, nos navios de guerra do Brasil que marinheiros, espécimes de origem afrodescendente, fossem tratados como se fossem escravos. Então isso é uma prova clara, né, de que a República Velha, ela realmente não foi uma república de compromisso com a questão social. Aí vem a Era Vargas,
né? Houve um programa de conquistas trabalhistas para a classe operária, mas não houve ainda um programa de inclusão social para os afrodescendentes. Mas vamos analisar a seguinte questão: por que somente já a partir desse terceiro milênio, que começou, né, basicamente lá em 2001, começa a haver essa preocupação? Muito antes de 2001, já temos em 2000, né, uma preocupação por parte do governo da Nova República em tentar equacionar e resolver esse problema, né, que é a questão da inclusão social. Então nós tivemos experiências, como foi o caso, por exemplo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, que pela Lei 3.524 de 2000, né, ele incluiu, né, 50% das vagas da Universidade do Rio de Janeiro, né, para estudantes da rede pública. Então, quer dizer, esse é um ensaio que vai ganhar força principalmente a partir, né, desse terceiro milênio, que nos mostra que existe uma preocupação, né, de alguns setores de natureza política e até mesmo judiciária, né, de tentar contornar esse grave quadro, que é a questão das desigualdades sociais. Como você pode perceber, a nossa história ela tem uma relação direta com a discriminação racial e com as imensas desigualdades sociais que provocaram um processo de exclusão. Então, a solução do problema de natureza política é criar um programa de quê? De inclusão social, criando o sistema de bolsas, é o que você vê, né? O Bolsa Família, né? O Bolsa Maternidade e outras bolsas que foram criadas, né, como forma de financiamento das famílias carentes. Mas também temos, né, um sistema de cotas que começou focado para escolas públicas e depois cota para afrodescendentes, correto? Então a intenção do sistema de cotas é exatamente um projeto de firmação de reservar vagas, né, nas universidades públicas e privadas destinadas para grupos étnicos historicamente excluídos. Quem serão eles? Os índios e os descendentes afro, né? Podemos dizer que o descendente afro é o quê? É a herança, né, dessa relação entre brancos e negros, predominantemente negros, né? Então, o objetivo é fazer essa inclusão de acordo com fatores que excluem, né, esse grupo que é excluído, né? Quem são então esses fatores? A origem geográfica, no caso a África, né? A educação, a idade, o sexo, a deficiência e a própria etnia de origem africana. Então podemos dizer que a intenção do sistema de cotas é promover a inclusão social eliminando esses fatores, né? Como forma de correção em busca do quê? Dos benefícios. E o principal benefício é o quê? É a dignidade humana. É bom lembrar uma coisa a você, que essa experiência ela foi inaugurada nos Estados Unidos na década de 60, né? Podemos dizer que começou por lá, para os Estados Unidos, esse padrão, até porque não esqueça que foi lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu aquela guerra famosa, a Guerra da Secessão, quando o Norte, que defendia o fim da escravidão, né, ele lutou contra o Sul, que era favorável à sua permanência. Então esse choque entre essas duas regiões, né, acabou provocando, logicamente, a abolição da escravatura, que é a primeira nação, né, das Américas a seguir esse exemplo, que vai ser depois colocado em prática no Brasil somente no final do século XIX. Quer dizer, demorou muito no Brasil a se extirpar esse câncer que vai trazer suas raízes, né, exatamente nos efeitos, né, de relação social. Então diz o próprio processo político-jurídico, né, que no dia 28 de dezembro de 2000, né, o governo do Rio de Janeiro publicou a lei número 3.524, né, que destinou 50% das vagas, né, da Universidade do Rio de Janeiro para estudantes da rede pública. Quando foi em 2004, a UNB, Universidade de Brasília, né, ela vai destinar a cota para descendente afro, né? E ainda em 2000, pela lei 2.558, né, aí foi criado, né, a lei de cotas. Então a lei de cotas, o que ela visa? Exatamente, né, normatizar esse programa que foi criado, né, por lei, né, aprovado pelo STF em 2012, e incluir um programa de diversidade nas universidades, quer dizer, uma forma de corrigir as distorções de um erro histórico. Aí eu vou remeter um momento histórico lá do Brasil colônia, quando Dom João VI aqui chegou no Brasil, né, fugiu de Napoleão Bonaparte, e ele instalou no Brasil as primeiras universidades, né?
do Rio de Janeiro, né? Universidade de Medicina e Química, e lá em Salvador também Medicina e Química. Só que esses cursos superiores que o Dom João criou, eles foram voltados para quem? Para os filhos dos nobres e dos ricos. Quer dizer, de certa forma, né, população pobre e escrava não tinha direito, né, a ter esse direito de acessar uma universidade. Então podemos dizer que é uma tentativa de correção, né, quando o STF, né, em 2012, já presidido pelo senhor Joaquim Barbosa, Luiz Barbosa, né, ele adota essa medida, né, como forma de normatizar o acesso à universidade para os descendentes afros, né. E aqui nós temos uma prova latente, né, das imensas disparidades salariais entre brancos e negros. Aí temos que pensar assim, por que essas disparidades existem? Logicamente por questão de acesso, né, à educação, em especial ao ensino superior. Então podemos dizer que é uma tradição no Brasil que os cursos top, né, cursos de medicina, engenharia e direito, geralmente sejam quem? Para a elite, né? Então quer dizer que a intenção do governo é tentar reverter esse quadro criando um programa de o quê? De universidade, né? Independente dessas diferenciações de etnia. Então podemos dizer que aqui nós temos uma variação percentual de 7,9%, né, de valor salarial entre brancos e negros. Quer dizer que o percentual para brancos, o poder aquisitivo dos brancos é superior a dos negros no percentual de 7,9%. Então isso é uma prova de que num mercado de trabalho que exige qualificação técnica e formação superior, geralmente a vantagem de quem? É para os brancos. Então essa é a razão por que o governo federal tenta, né, consertar essa disparidade através do sistema de cotas, visando o quê? Um padrão de inclusão social. É isso aí, daqui a pouco a gente volta para mais um bloco de cultura e identidade. Ok, galera, ok. Olha, muito obrigado pela atenção dispensada aí, né? Eu agradeço a você por ter nos acompanhado nessas aulas, né, de humanas do Enem. É isso aí, olha, qualquer dúvida que você tiver, você acessa nosso site e lá você vai tirar todas as dúvidas acerca do Enem. Um abraço, sucesso na prova do Enem. Tchau, pessoal!